Sob a poeira quente, uma cascavel-mãe, com seu filhote, se prepara para o primeiro ataque. Uma bicada pode perfurar sua barriga, uma mordida pode mudar seu destino. O deserto é sufocante. Quem atacará primeiro? Nascimento no Inferno de Areia e Cascavel versus Papaléguas. O sol da manhã surge na borda do penhasco e incide sobre o deserto de Sonora como uma camada de metal líquido, pairando sobre a areia. O vento carrega o aroma de resina de cacto, poeira quente e um leve gosto de peixe de rocha ressecada pelo sol. Este é um dos desertos mais inóspitos da América do Norte, onde apenas criaturas que aprenderam suas regras há muito tempo conseguem sobreviver. E em meio às ondas de calor que vibram no solo, há uma que quase se fundiu com a terra, mas que abriga em seu interior toda uma nova geração de sua espécie. É uma cascavel fêmea, um animal com uma das estratégias de sobrevivência mais eficazes do deserto de Sonora. Há alguns meses, no final da primavera, sob a sombra de raízes espinhosas, ela se enrolou em um macho em um antigo ritual de acasalamento que sua espécie repetia há milhões de anos. Após uma luta de empurrões e puxões, o macho mais forte tinha o direito de transmitir seus genes. A partir do momento em que o espermatozoide encontrou o óvulo, minúsculos embriões começaram a se formar, não na areia, mas no interior da fêmea. As cascavéis não põem seus ovos fora, como muitos outros répteis. Eles são retidos no oviduto, onde crescem graças à gema, protegidos pelo corpo da mãe das mudanças drásticas de temperatura e dos predadores que espreitam do lado de fora. Três meses se passaram no silêncio do deserto. Cada vez que a cobra-mãe deslizava para fora para caçar, cada vez que permanecia imóvel, os embriões cresciam, ocupando mais espaço em seu abdômen. No início do outono, seu corpo estava visivelmente mais pesado. Cada movimento era mais lento, cada contração muscular mais cuidadosa, como se muito esforço pudesse perturbar o delicado equilíbrio interno. Procurava uma depressão rasa onde a areia não estivesse muito quente e as rochas conservassem o frescor da noite. Seu corpo jazia meio exposto, meio submerso, suas escamas dorsais curvando-se para acompanhar a curvatura da terra. De fora,
Parecia mais uma raiz seca do que uma criatura venenosa. Mas Sonora raramente deixava alguém sozinho por muito tempo. Uma vibração tão fina quanto uma agulha na areia ondulou pelo chão. A cobra-mãe ergueu a cabeça, sua língua cortando o ar quente, saboreando o aroma fraco, porém familiar, apenas. Poeira de pássaro, o cheiro voraz de alguém que sempre se lançava à frente ao sentir o calor da vida. Em meio às linhas de calor dançantes, a sombra de um pássaro deslizou, baixa e veloz. Pernas longas tocavam o chão tão levemente que mal faziam barulho. Olhos negros examinavam as ondulações da areia como se lessem um mapa invisível. Papaléguas. Aos seus olhos, o deserto era um banquete impiedoso. Ovos, lagartos, filhotes de cobra, ratos, qualquer coisa macia, nutritiva e vulnerável era uma refeição. A ave não sabia que as cascavéis não põem seus ovos na areia, mas pressentiu uma coisa claramente, uma pequena área de terra que irradiava mais calor do que a região ao redor, sinais de vida se acumulando nas sombras da depressão. A ave abaixou o corpo e inclinou a cabeça para escutar. Passos finos traçavam pequenas curvas na areia. Ela se aproximou, enquanto a cobra-mãe se tensionava, sua cauda seca começando a vibrar, criando uma série de sons roucos que ondulavam pelo ar. No deserto de Sonora, esse som costumava ser um aviso final. Muitas espécies parariam, recuariam. Mas o papaléguas não era uma delas. Era uma criatura que vivia agarrada à tênue linha entre o acaso e a morte. A ave mergulhou. A primeira bicada atingiu bem em frente à barriga inchada da cobra-mãe. A cobra se ergueu, a cabeça balançando para o lado, sua mordida rasgando o ar quente, forçando o papaléguas a saltar para o lado. A areia subiu como um véu fino, a luz do sol se estilhaçou em fragmentos deslumbrantes. O papaléguas pousou, não fugindo. Virou-se,
seus pés mudando de direção muito rapidamente, investindo novamente, desta vez mirando direto no corpo pesado abaixo, onde sentia o calor com mais intensidade. Se o bicasse, poderia desestabilizar a cobra, expondo-se por um instante. Para aqueles que viviam pela velocidade como ele, um instante como esse poderia ser a diferença entre uma refeição e a morte. A cobra-mãe entendia isso. Entendia com toda a sua força que carregava mais de uma dúzia de pequenas vidas dentro de si. Não tinha mais forças para se lançar em uma longa luta. Cada mordida era uma perda. Cada movimento do seu corpo significava que os filhotes em sua barriga eram empurrados para longe. Ela precisava parar essa batalha de outra maneira. Quando o Papaléguas investiu pela terceira vez, com o bico apontado para o flanco, a cobra-mãe arrastou uma camada de areia sobre a superfície do buraco e deslizou rapidamente de volta para uma fenda mais profunda na rocha. Do lado de fora, tudo o que restava era um pedaço de areia, já não tão visível. O Papaléguas pensou que ela estivesse recuando, mas o instinto o impeliu a persegui-la. Bicou diretamente no lugar onde a cobra estivera deitada, seu bico perfurando a areia espessa, procurando por um pedaço de escama, um pedaço de carne macia, um vestígio de sangue. Mas tudo o que encontrou foi terra quente. A cobra-mãe se pressionara contra o penhasco, prendendo a respiração para reduzir a quantidade de calor emitida, escondendo todo o seu corpo pesado na sombra escura. Seu cheiro se misturava com o cheiro da rocha. Seu calor estava preso sob as escamas, não se espalhando mais uniformemente pela superfície da areia. O Papaléguas bicou mais algumas vezes, todas em vão. Uma criatura carregando uma ninhada inteira de filhotes havia desaparecido diante de seus olhos em completo silêncio. O pássaro soltou um grito curto e agudo. Recuou, revirou os olhos e se virou. Seus pés se ergueram na areia, sua sombra deslizando pelo chão do deserto e desaparecendo entre os arbustos de creusoto. Na fenda da rocha, a cobra-mãe permaneceu imóvel por um longo tempo.
A dor das bicadas por todo o seu corpo fazia seus músculos se contraírem, mas, o mais importante, os movimentos dentro de sua barriga ainda estavam lá. Os embriões ainda se moviam lentamente dentro da membrana macia, ainda batendo pequenos corações inaudíveis para qualquer um além do seu próprio corpo. Ela havia sustentado sua ninhada, mas o preço era evidente em cada respiração. Ela mal se moveu naquele dia. O sol nasceu e se pôs no oeste, projetando longas sombras do cacto saguaro sobre a areia escaldante. Quando os últimos raios de luz começaram a avermelhar, a fome realmente a dominou. Ela estava grávida há meses, usando a maior parte de sua energia para alimentar seus filhotes em crescimento. O confronto só havia deixado seu corpo já exausto ainda mais vazio. Não havia nada em seu estômago além de uma pesada fadiga. Se ela não comesse, poderia não sobreviver até o parto. E se caísse antes que os filhotes estivessem completamente formados, tudo pelo que ela havia arriscado a vida para proteger desapareceria com ela. Quando o céu ficou roxo, a cobra-mãe foi forçada a deixar a fenda. Ela rastejava lentamente pela areia, cada movimento calculado como se cada contração muscular fosse um empréstimo ao seu corpo. Sua língua se movia mais rápido, saboreando a brisa tênue. Entre os cheiros de poeira, pedra e cacto, finalmente outro aroma invadiu sua boca, pelos. Sementes, a respiração curta e apressada de uma criatura absorta em cavar. Um rato canguru. Ele saltitava perto de um arbusto, cavando na areia em busca de sementes duras escondidas da rara chuva. Na noite anterior, escapara das presas de uma raposa. Naquela manhã, conseguirá se esconder em uma caverna quando a sombra de uma águia passou por perto. Agora, na luz mais suave da tarde, pensava estar seguro. A cobra-mãe parou na beira da sombra da árvore, todo o seu corpo tenso como a corda de um arco. Mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos em seu alvo. A fome fazia seu corpo tremer levemente, mas também aguçava todos os seus sentidos.
Ela sentia claramente cada pequeno passo do rato na areia, cada vez que o pequeno peito subia e descia com a respiração. O rato ergueu a cabeça, cheirou o vento 2 vezes. Sem sentir nenhum cheiro estranho, abaixou-se ainda mais. Nesse instante, a cobra-mãe saltou. Sem sibilos. Sem som de areia sendo quebrada. Apenas uma curva rasgando o espaço vazio. Duas longas presas cravaram-se no ponto mais vulnerável do pescoço macio, logo atrás da cabeça. O corpo do rato estremeceu por um instante, e então o veneno se espalhou rapidamente como fogo correndo por um tubo de areia. Seu corpo inteiro ficou mole, suas patas se contraíram. A cobra se agarrou firmemente, sentindo sua vida se esvair, e então começou a engolir. A carne quente deslizou por sua garganta, para o estômago, espalhando-se por todo o seu corpo. Os músculos cansados foram revitalizados. Os filhotes enroscados dentro dela também desfrutaram do novo calor. Por alguns minutos, a cobra-mãe permaneceu imóvel, permitindo que seu corpo absorvesse a energia recém-adquirida. Sua cauda tremeu levemente, não para ameaçar ninguém, mas como um raro momento de alívio para uma espécie que próspera no silêncio. Sonora nos contou apenas parte disso. Há outros por aí, começando suas próprias jornadas. Se você quiser continuar acompanhando essas histórias, junte-se a nós no próximo episódio. Conforme a escuridão caía sobre Sonora, a cobra-mãe retornou ao seu abrigo. O céu estava repleto de estrelas, finas faixas de nuvens lançando uma luz pálida sobre os picos rochosos à distância. Ela diminuiu o passo, sentindo a areia sob sua barriga começar a esfriar. Dentro de seu corpo, as pequenas criaturas se moviam com mais clareza, como se também tivessem sido reabastecidas. Naquela noite, vieram as primeiras contrações. A princípio, apenas uma leve sensação de formigamento em sua barriga, depois um ritmo constante. Ela rastejou mais fundo no buraco, encontrando um lugar macio e protegido na areia. Seu corpo se enrolou em uma espiral espessa, a cabeça apoiada no torso, os olhos semicerrados, respirando longa e profundamente. Sob as escamas, uma nova geração se preparava para nascer.
sem ovos brancos estourando na areia. Sem cascas quebradiças para os filhotes esmagarem por dentro. Um a um, eles emergiram da barriga úmida da mãe, brilhantes, finos, mais completos. O primeiro deslizou para fora como um rastro escuro de água e rapidamente começou a encolher. Ela era muito menor que o enorme corpo da mãe, mas tinha olhos, língua, escamas, presas, tudo o que precisava para sobreviver no deserto de Sonora. O segundo, o terceiro, o quarto seguiram. Na penumbra da noite do deserto, todo o buraco parecia se mover, com minúsculos fios rastejando em busca de calor. Eles separaram suas línguas pela primeira vez, provando a terra, as pedras, a pele da mãe. O instinto os impediu de chorar, de procurar o grupo, mas sim o lugar mais quente, a barriga da mãe cobra, onde o calor das contrações do parto havia acabado de cessar. A mãe cobra curvou levemente o corpo para formar uma barreira natural. Mesmo que esses filhotes fossem fortes o suficiente para serem independentes ao nascer, ela permaneceu, envolvendo-os com seu corpo durante os primeiros dias. No mundo dos répteis, era raro uma mãe ficar com seus filhotes, protegendo-os do vento e dos predadores. Mas para as cascavéis de Sonora, era a única maneira de garantir que muitas dessas pequenas vidas tivessem a chance de sobreviver às horas mais frágeis. A noite passou em silêncio. O vento soprava pela entrada do buraco, carregando o cheiro da noite fria e da poeira seca, mas dentro do corpo da mãe cobra, os filhotes permaneciam juntos, respirando com dificuldade e constância. De manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a surgir na borda do buraco, eles começaram a levantar a cabeça, seus minúsculos olhos negros se arregalando, suas línguas se abrindo para captar o cheiro do vento quente que se aproximava. No primeiro dia, eles só ousaram rastejar alguns centímetros, depois retornaram à barriga da mãe. Um deles se aventurou mais perto do lado de fora, onde a luz era mais forte e a areia mais quente. Naquela curta semana, a cobra-mãe foi tanto uma parede, uma sombra e uma lição de vida. Ela ensinava não por meio de sons, não por chamados de alerta, mas se colocando entre seus filhotes e o perigo, afastando-se quando eles estavam indo na direção certa e os detendo quando estavam muito expostos. Então, certa manhã, quando o sol ainda estava baixo e a sombra do cacto saguaro se estendia pela areia, os movimentos no buraco mudaram. Os filhotes começaram a se esfregar mais na areia e nas pedras, as escamas antigas se desprendendo em finas lascas, revelando uma pele nova, mais brilhante e afiada. A primeira muda havia chegado. Um marco a partir do qual eles não precisavam mais da mãe. A cobra-mãe olhou para eles, seus olhos amarelo-pálidos cheios de algo entre cansaço e serenidade. Ela sabia que seu tempo com eles havia acabado.
Seu corpo estava muito mais leve depois de dar à luz, mas ainda havia um vazio de cansaço deixado por meses de gravidez e dias sem dormir de guarda. No dia em que o vento mudou de direção, trazendo o aroma das rochas das montanhas distantes, ela deixou a toca. Não imediatamente, mas deslizou para longe, como se abrisse um último caminho para seus filhotes. Os pequenos observavam, suas línguas separando o ar, medindo o vasto mundo que se abria lá fora. Então, um a um, eles partiram. Sem chamados, sem despedidas. O deserto não tinha lugar para tais rituais. Apenas o instinto silenciosamente puxava cada criatura em direção ao seu próprio destino. À medida que o sol subia acima dos troncos dos saguaros, a toca onde as cobras haviam nascido não passava de um pedaço de areia levemente perturbado, o último vestígio de uma família que existira por alguns frágeis dias. A cobra-mãe deslizou para mais longe, seu corpo se fundindo com o solo como uma sombra antiga, apenas o som de sua cauda ecoando em algum lugar no calor como um lembrete de que o deserto de Sonora ainda estava cheio daqueles que silenciosamente carregavam tanto a morte quanto a vida dentro de si. A sombra de um pássaro passou deslizando. Um papaléguas. Não sabia que a última vez que estivera perto de tocar uma ninhada de filhotes ainda não nascidos. Talvez um dia, um dos filhotes que acabará de sair do ninho fosse aquele que ela enfrentaria. Sonora continuava repetindo seu ciclo de sobrevivência. Apenas os personagens mudavam. E em algum lugar sob a areia escaldante, uma pequena cobra bebê jazia imóvel, com a língua para fora, sentindo pela primeira vez com muita clareza o cheiro de poeira, o cheiro de pedra, o cheiro de vento quente e o tênue aroma metálico de sua própria espécie. Não sabia sobre papaléguas, não sabia sobre ratos, não sabia sobre a longa estrada que estava prestes a percorrer. Sabia apenas que o chão tremia suavemente sob sua barriga, e o instinto lhe dizia: espere o momento certo. Em Sonora, aqueles que esperam são geralmente os que sobrevivem. Conforme o sol se punha em Sonora, as cobras bebês se dispersaram nas sombras das rochas, e a cobra-mãe deslizou para longe como uma sombra silenciosa de volta para o deserto. Mas Sonora nunca parou. Na extremidade da areia, outra criatura também está vivenciando seu primeiro momento de sobrevivência. E essa será a próxima história que esta terra quer contar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para nos acompanhar na próxima jornada.
Obrigado por assistir. A Amazônia, Variriranha e a Batalha da Selva. A Amazônia não é apenas uma floresta, mas o coração pulsante da vida selvagem. Estendendo-se por 9 países sul-americanos, ela possui mais de 1/4 da biodiversidade mundial. Milhares de rios se cruzam como veias, as florestas são tão densas quanto paredes do tempo. Abrangendo um mundo onde cada passo, cada movimento, pode significar vida ou morte. Em uma terra onde a luz do sol filtra através de camadas de folhas e o vapor sobe do solo como fumaça, cada criatura deve lutar a cada momento para sobreviver. A Amazônia também abriga guerreiros silenciosos, forjados por milhões de anos de evolução. Ariranha. A guerreira fluvial da Amazônia. As lontras adultas podem ter de 1,5 a 1,8 metros de comprimento, incluindo a cauda, que funciona como leme debaixo d'água. Sua pelagem curta, espessa e especialmente brilhante é marrom escura ou marrom avermelhada, tornando-as completamente impermeáveis. Como uma armadura biológica que as mantém aquecidas no rio frio. No pescoço, cada indivíduo tem uma marca branca única, semelhante a uma impressão digital, usada para se identificarem. Pernas curtas, mais fortes, e pés largos e palmados, como os de pato, que as ajudam a deslizar suave e silenciosamente pela água. Olhos redondos e orelhas pequenas. Muitas vezes, a única coisa que se destaca quando observam debaixo d'água. Ao contrário dos carnívoros solitários, as ariranhas vivem em grupos familiares muito unidos. Um grupo geralmente inclui um casal de pais e seus filhotes de várias idades. Elas caçam, brincam e dormem lado a lado. Esse vínculo familiar é mantido por meio de suas vocalizações únicas, com mais de 20 tipos diferentes, que variam de assobios de alerta a chamados profundos e reconfortantes em momentos estressantes. O casal reprodutor cria laços para a vida toda. A época de acasalamento geralmente ocorre durante a estação seca, quando os níveis de água estão baixos e as presas estão mais concentradas. Após um período de gestação de cerca de 65 dias, a lontra-mãe dá à luz de 1 a 5 filhotes em uma toca escondida à beira do rio.
Esta é cuidadosamente cavada e protegida de ameaças como crocodilos, pitons e onças. Os filhotes nascem cegos e completamente dependentes da mãe. Toda a família cuida deles, os mantém aquecidos e os ensina. Eles são uma equipe, operando em uma estratégia de sobrevivência. Quando os filhotes estão quase adultos, os pais os ensinam a caçar. O cardápio de hoje é peixe. Nas águas turvas de um afluente do Amazonas, um filhote de lontra permanecia imóvel, apenas seus olhos castanhos espreitando para fora d'água. À distância, os adultos se debatiam violentamente para forçar o peixe a um canto morto. Cada redemoinho de água se retorcia como uma rede invisível. O som suave das ondas batendo contra a costa, o único som na cena tensa. O filhote permaneceu na mesma posição, sem se mover. Cauda ligeiramente curvada, patas traseiras recolhidas junto ao corpo. Bigodes trêmulos, ele sentia até o menor movimento na água. Um peixe passou rapidamente sob seus pés. O ar pareceu parar. E então, de repente, ele investiu. Uma mordida. O peixe sumiu. Só restaram as ondulações, e os olhos da lontra bebê silenciaram por alguns segundos. Todas as outras lontras tinham comida, mas ela não. Ela nadou silenciosamente de volta para o grupo, as lontras do grupo compartilhando sua comida com ela como consolo por seu primeiro fracasso. Uma manhã tranquila em um afluente do rio Amazonas. A jovem lontra nada perto de sua mãe. Seus olhos castanhos atentos acompanham cada mergulho, cada movimento rítmico de sua cauda. Ela aprende a esperar. A não mergulhar ao primeiro sinal de movimento. Ela precisa ler a corrente. A água à sua frente ondula levemente. Sua mãe não dá sinal. Ela apenas vira a cabeça e mergulha. Desta vez, não precisa de ninguém para pastorear os peixes. Nada até as águas rasas, serpenteando cautelosamente por entre as árvores submersas. Um cardume de peixes pequenos circula no espaço sob as raízes. Um golpe decisivo. Seus dentes cerram, o peixe liso se debate. A água espirra. Por um momento, tudo parece parar.
Então, soltando um grito alto, ele tem sua própria recompensa. Um começo para o novo caçador, verdadeiramente adulto. Mas a Amazônia não é só água. Este mundo também é moldado pela escuridão e pelos predadores costeiros. Nas florestas úmidas ribeirinhas, onde a luz só filtra pelas folhas, há um líder da cadeia predatória terrestre. A onça pintada. Seu corpo é sólido e compacto como uma massa de músculos vivos. Com sua pelagem amarelo escura, salpicada de rosetas pretas características, esta é tanto uma marca de identificação quanto uma camuflagem perfeita na selva. Uma onça pintada macho adulta pode ter até 1,8 metros de comprimento e pesar mais de 90 kg. Seus olhos âmbar estão sempre estreitos, avaliando cada movimento. Seus passos são leves como o vento soprando através de folhas podres, mas cada passo contém o poder de derrubar qualquer presa. Ela não precisa de velocidade. Ela vence com silêncio e precisão. As mandíbulas da onça pintada estão entre as máquinas de esmagamento mais poderosas do reino animal. Elas caçam sozinhas, marcando seu território com cheiro e rugindo como terra ondulante. E embora as onças se mantenham longe de águas profundas na maior parte do tempo, elas não têm medo de perseguir até mesmo a beira do rio, e se o alvo for digno. Sob o sol escaldante da tarde amazônica, o chão parece evaporar sob os passos das lontras. Toda a família de lontras acaba de sair da água, encontrando alguma sombra entre um aglomerado de rochas ao longo da costa. Respiração suave, o som de pelos molhados roçando nas rochas e olhos semicerrados descansando. Mas este não é um lugar tranquilo. Nunca é na Amazônia. Logo atrás delas, a onça, o predador de topo em terra, as segue há muito tempo. Ela não corre nem rosna. Apenas pressiona silenciosamente o chão, cada músculo se contraindo sob sua pele manchada como uma corrente mortal. A distância é encurtada. Uma jovem lontra levanta a cabeça de repente. Seus olhos se estreitam, ela fareja, sentindo um cheiro estranho. Mas todos os avisos são tarde demais. A onça ataca. Toda a manada se assusta. Os corpos esguios correm em direção à água. Mas então, o inesperado aconteceu. A matilha voltou.
Eles não fugiram. Um contra-ataque selvagem e ousado da onça. O predador recuou. A caçada terminou. Não por fraqueza, mas porque entendeu, à sua frente não estava apenas uma única presa, mas uma família unida. Uma aliança de sangue que sabia lutar até o fim. Neste mundo feroz, a força não reside apenas nas garras, mas também no coração para proteger uns aos outros. A lontra provou. Às vezes, a vida não é mantida pelo medo, mas pela coragem coletiva. Algo que até mesmo o rei dos predadores terrestres deve recuar. No entanto, em alguns casos, quando a lontra vai sozinha, ela se torna presa da onça sem muito esforço para lutar. As lontras brincam após uma luta com um inimigo terrestre. A unidade da matilha de lontras é uma força que até mesmo um predador profissional como a onça deve recuar. Na Amazônia, as onças pintadas não são os únicos inimigos terrestres das lontras. Mesmo no rio Amazonas, seu território, os jacarés também são uma ameaça constante. Sob as águas lamacentas da Amazônia, onde a luz é sufocada a apenas alguns centímetros de profundidade, o jacaré-aço se esconde como uma parte invisível do ecossistema. É silencioso, imóvel, mas cheio de intenções assassinas. Esta é a maior espécie de crocodilo da América do Sul, com comprimento médio de 3 a 5 metros e peso que pode ultrapassar 400 kg em adultos. Seus dentes são compactados como lâminas de serra, com uma força de mordida que excede em muito a dos leões, suficiente para esmagar crânios de macacos, rachar cascos de tartarugas ou prender bagres gigantes. Sua pele áspera e escura, variando do preto azulado ao cinza acinzentado, os ajuda a quase desaparecer em poças turvas onde a luz não alcança o fundo. Mas o que torna o jacaré-aço tão formidável não é apenas sua aparência, mas sua estratégia de caça fria e eficiente. Ele não persegue suas presas como um grande felino, nem precisa ficar à espreita como um leopardo. Fica imóvel por horas, apenas com os olhos e as narinas para fora da água, observando pacientemente cada movimento de cardumes de peixes, pássaros ou criaturas que descuidadamente chegam à costa. E com sua rolagem da morte, ele não dará à sua presa a chance de escapar. O cardápio do jacaré-aço é diversificado, desde peixes, aves aquáticas a pequenos mamíferos e até filhotes de lontra, se tiver a chance. Mas, diante da aliança das ariranhas, a batalha não será mais apenas emboscada e andorinha. Será um choque entre o poder antigo e as táticas modernas, entre o silêncio mortal e o grito unificado que ecoa através do rio.
O rio Amazonas está calmo, com os olhos cobertos pela luz cintilante do sol da tarde. Mas, sob a água turva, um movimento silencioso se processa. O jacaré, o mestre das emboscadas, rasteja lentamente. Ele observa. Ao longe, um grupo de lontras nada, e seu chiorear ecoa pelo rio. Essas criaturas inteligentes e gregárias não têm a mínima consciência de que, sob a água aparentemente calma, uma sombra escura se aproxima. Elas estão ocupadas brincando e rolando. É a confiança que as faz perder temporariamente a guarda. O jacaré aproxima-se do canto escondido sob as folhas que pendem da água. Permanece imóvel. Seus olhos observam algumas lontras se aproximando. No entanto, a jovem lontra já percebeu o perigo e usa seus gritos para chamar outras. O grupo de lontras começa a cercar o crocodilo, e seus assobios estridentes ecoam como se estivessem liderando o grupo em formação. Eles usavam continuamente suas ações para perturbar e distrair a atenção do crocodilo. O espaço pareceu parar por alguns instantes. De repente, o crocodilo atacou. A superfície da água espirrou. Seus contra-ataques apenas tocaram o espaço vazio, as lontras continuaram a provocar. Uma atmosfera caótica. Após alguns minutos de luta, o jacaré recuou. Ele optou por preservar sua vitalidade em vez de lutar contra um inimigo grande e ágil. Nessa situação, as lontras ficaram atordoadas por alguns segundos, mas ainda assim não tiravam os olhos da superfície da água. No rio Amazonas, a força dos músculos às vezes precisava recuar com as táticas da manada. A superfície da água estava calma, a batalha havia cessado apenas temporariamente. No ritmo interminável da sobrevivência, amanhã a água estaria turva novamente, e o som de alerta soaria novamente. Após cada batalha, seja com um predador ancestral como o jacaré ou com uma onça que espreita silenciosamente na margem do rio, as lontras retornam ao seu rebanho, onde os filhotes aprendem a ouvir, a mergulhar e a lutar não com força individual, mas com inteligência e tenacidade coletivas. Elas se tornam mais cautelosas após cada encontro, mas também mais corajosas, sabendo que a vida não é para preguiçosos. Na escuridão total das águas negras da Amazônia, existe uma criatura que não precisa de presas nem de velocidade e mais é forte o suficiente para fazer recuar até os predadores mais ferozes. O peixe elétrico. O assassino silencioso do mundo subaquático. O peixe elétrico, também conhecido como enguia elétrica, é uma das criaturas mais singulares do ecossistema amazônico.
Embora sejam chamados de peixes, eles são, na verdade, membros do grupo dos peixes-faca, e não parentes próximos das enguias verdadeiras. Alongados como uma corda preta brilhante, eles podem atingir mais de 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 20 kg. Um dos maiores predadores elétricos do planeta. Em contraste com sua aparência suave e seus movimentos silenciosos de natação, todo o corpo longo, que representa mais de 80% do corpo do peixe elétrico, é composto por 3 órgãos geradores de eletricidade: o órgão principal, o órgão de Hunter e o órgão de Sachs. Esses músculos especiais podem gerar pulsos elétricos de até 600 volts, 5 vezes a voltagem de uma tomada doméstica, e até 1 ampere de corrente, o suficiente para causar convulsões por todo o corpo, distúrbios neurológicos ou até mesmo parada cardíaca em algumas espécies menores. Embora não possuam nadadeiras dorsais ou pélvicas, os peixes elétricos nadam ondulando suavemente a partir de sua longa nadadeira anal ao longo do corpo. Eles se movem silenciosamente em águas turvas, onde a luz solar tem dificuldade de penetrar. Seus olhos são pequenos e pouco desenvolvidos, mas, em troca, os ajudam a detectar os movimentos mais sutis de um peixe ou inseto ferido. Os peixes elétricos são solitários, muitas vezes escondidos. Quando as chuvas atingem a Amazônia, o nível da água sobe e os peixes elétricos entram em sua época de reprodução. Sem brilho, sem dança. O macho atrai sua parceira com pulsos elétricos de sua própria frequência, como um sinal invisível na floresta densa. Após o acasalamento, ele cria um ninho de bolhas, usando o muco de sua boca, flutuando sob a densa copa. A fêmea deposita centenas de pequenos ovos nele. A responsabilidade agora recai sobre o macho, dele guarda o ninho, usando correntes elétricas fracas para detectar e repelir predadores. Quando os ovos eclodem, os filhotes frágeis, incapazes de gerar eletricidade, tornam-se presas vulneráveis. Apenas uma pequena fração sobrevive às primeiras semanas. Mas para aqueles que sobrevivem, cada dia é um passo à frente. Eles desenvolvem órgãos elétricos, aprendem a sentir movimento, a se proteger e a caçar. Por volta dos 2 anos de idade, um adulto pode atingir quase 2 metros de comprimento. E sabe usar a eletricidade como uma arma invisível. Na Amazônia, os peixes elétricos também se tornam presas formidáveis para crocodilos e lontras. Nas águas calmas e turvas da Amazônia, um filhote de crocodilo jacaré desliza para frente, seus olhos brilhando ao detectar um leve movimento no fundo lamacento. Ele avança, com a boca escancarada, pensando que está prestes a ter uma refeição fácil. Mas isso é um erro fatal. O peixe elétrico, silencioso como um tronco. Ele imediatamente libera uma poderosa descarga elétrica. Os músculos do crocodilo se contraem. Ele só pode recuar diante dessa presa difícil. Neste mundo inundado, os aparentemente fracos são os verdadeiros monstros.
crocodilos podem caçar muitas espécies e mais não peixes elétricos. A Amazônia, um labirinto implacável de sobrevivência, onde cada criatura nasce com um papel, uma estratégia e um limite. Da destemida ariranha, passando pelo emboscador crocodilo-jacaré, até o peixe elétrico com armas invisíveis. Todos juntos criam uma sinfonia selvagem sem fim entre a selva e o rio. O governante de hoje pode se tornar a presa de amanhã. O silencioso pode ser o mais perigoso. E neste jogo de milhões de anos de evolução, não é a força pura que determina a sobrevivência, e mais a adaptabilidade, a solidariedade e um espírito inabalável. Esta é a Amazônia, onde cada respiração pode ser a última e ou o início de uma nova lenda. Você ama o mundo selvagem mágico e os encontros de tirar o fôlego entre predador e presa? Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas, onde a natureza continua a escrever histórias sem roteiros. Apenas instinto e sobrevivência.